Logo após isso, o Prota tá deitado falando sozinho, feliz da vida, falando que agora ele finalmente pode continuar sua jornada tranquilo. Mas aí ele toma um choque de realidade, se lembrando da Angry que ferrou com sua vida. E nem sequer tentou ajudar ele, então ele se lembra que se não fizer nada, ele vai acabar sendo morto. Então ele parte, se esfregando na parede dizendo que precisa pegar o seu corpo de volta. E aí encontra a Angry dormindo e nota o seu colar, que olhando o objeto, ele nota que só precisa encontrar uma maneira de voltar ao normal. E enquanto pensa nisso, a Yuna acaba se movimentando na cama, mostrando seu belo par de coxas. E o Prota vendo isso já pensa que tem que manter a calma, pois agora é hora de focar em voltar a ser o que era. E não se distrair com essas coxas, mas ele luta contra si mesmo e simplesmente não resiste. Aí ele coloca a meia na coxa dela e o bicho é tarado mesmo, viu? Você tá doido. E feita a sua peripécia, ele vai embora, falando que agora sim consegue dormir em paz. Mas quando tava pronto pra andar, do lado da janela ele escuta alguém falando sobre pegar o seu corpo de volta. E espiando pela janela, ele consegue ver o Kylie. E se pergunta se ele vai atacar a Yuna enquanto ela dorme, mas logo nota que é outra coisa e fica desconfiado com ele, ficando em cima dela. E assemelha a algo muito errado que você já deve imaginar o que é. Mas felizmente ele se engana, o Kylie saca sua espada e tenta perfurar o colar, que no caso mataria o Prota que estava ligado com o colar, e o Prota se desespera, mas não dá tempo, e o mano simplesmente tenta perfurar o colar, que está protegido por uma barreira invisível, e ele não consegue passar da barreira, e é jogado pra longe e cai no chão, se perguntando se seria uma armadilha, e aí vai embora antes que alguém acorde. Porém a Yuna acorda, muito confusa sobre o barulho, então a Angry nota que o feitiço de proteção que ela havia criado para proteger o Prota foi ativado. Então ela diz que alguém deve ter tentado pegar, e a câmera dá um close nas pernas da Yuna, que nota que tá com as meias do Prota, então a Angry diz que o culpado deve estar por perto. Mas a Yuna para, dizendo que não tem necessidade alguma para sair correndo para procurar. E aí a cena muda pro Prota escondido, se perguntando por que o Kylie queria matar ele. E assemelha a ele querer muito o corpo do herói, diz pro Kylie que não vai deixar essa passar. Enquanto pensa sobre isso, a Yuna abre a porta do seu quarto, ficando extremamente puta, dizendo que o Prota sabe muito bem o que aconteceu, mostrando a meia que tava na sua perna, e o Prota diz que se esqueceu e começa a espancação generalizada. Tudo isso enquanto ela xinga o Prota de taradão. Já no dia seguinte, o Prota tá todo amassado, coitado, de tanto que apanhou. Mas continuando, eles estão partindo pra caça de demônios, e o safado do Kylie perguntou pro Prota o que aconteceu com o rosto dele. E o Prota, por sua vez, diz que estava preocupado com a Yuna sobre ela ficar resfriada, e por isso colocou as meias nela, mas nem disfarça essa lenda e continua com sua história. Ele diz que depois disso algum safado tentou roubar o colar da Angry. Quem será que é? Então o Kylie responde dizendo que mexer com mulher adormecida já era um bom motivo para ele apanhar. E aí o Kylie tem a cara de pau de perguntar pro Prota se ele viu alguém suspeito. Quem precisava de inimigo com um inimigo desse, né? E o Prota responde ele falando que saiu logo depois de colocar a meia nela. E aí o Kylie fica aliviado, dizendo que entendeu, e diz que depois da caçada terminar, ele vai ajudar ele a encontrar o culpado. E o Prota agradece, mas por dentro o Prota tá muito puto com essa cobra. Afinal, ele é o culpado e tá se fazendo de inocente, mas continua dizendo que além disso, parece que ele não percebeu o que o Prota viu ontem à noite. Então ele diz que se ele não conseguir pegar o colar, provavelmente vai tentar atacar de novo em seguida. Então a única questão é quando vai acontecer. E o Prota continua dizendo que é provável que ele vai atacar se ele estiver acompanhado. Afinal, se ele quer o corpo do herói pra si, não vai querer que se espalhe o fato do herói ter morrido. Ou seja, ele só vai matar o Prota se eles estiverem a sós. E se ele explicar as coisas para suas amigas depois dessa caçada, ele jamais vai ter outra chance para matar ele. Mas por enquanto ele vai ficar de olho no colar também, só por segurança. Então chama a Angry, que se aproxima dele, e ele faz um carinho nela, pedindo para ela não sair de perto dele. Então ela fica felizinha e concorda. Mudando de cena, eles já estão no covil dos demônios. A Yuna começa a se sentir nervosa, porém o mano de cabelos vermelhos toma a frente, dizendo que gostaria que eles agissem separados a partir dali, pois ele pretende desmascarar o herói impostor. E o Prota não tá nem aí, fala que o cara que sai sozinho sempre morre primeiro nessas horas. Porém o Kylie diz que não necessariamente, ele é um belarco das lanças gêmeas, que no caso tem especulações que dizem sobre ele ter matado mais de 100 demônios na batalha há 3 anos. E o Prota se surpreende, porém o demônio simplesmente aparece e afunda o leque no chão, fazendo ele experimentar para ver se açaí realmente tem gosto de terra, o que é mentira. E aí geral se surpreende, e o demônio pergunta quem ele deve comer primeiro, e pede educadamente pro mano de cabelo ruivo não morrer ainda, pois um tal de Pidon gosta de ver as suas presas se contorcendo. Então o Prota vendo aquelas cenas questiona se aquele cara realmente tinha matado sem demônio, porém é dito que a cabeça do demônio preto significa ser um demônio de nível médio. Então o Kylie pede para ele tomar cuidado, pois além disso ele usa magia também. Então o demônio parte pra cima dando um monte de bicuda nos figurantes, e volta a aparecer segurando o mano pela cabeça, e os figurantes dizem que nunca serão capazes de vencer o demônio.
demônio. E aí começam a fugir de rabo entre as pernas e o próprio Toca começa a correr. Errado ele não tá, né? E aí o Prota tá correndo, quando o demônio também afunda o leque no chão, se repreendendo por ter esmagado seu coração. Então ele fica triste porque ficou com gosto ruim se morrer. E aí a Yuna chamando o Prota dizendo que não acredita nisso, porém o demônio fala que ainda tem comida sobrando. Então se levanta do Prota, desaparecendo no ar e indo para um círculo mágico lá no ar. Então ele parado no ar, ele dá um pulo em cima do pessoal e se prepara para partir de novo. Porém o Kailin tira sua luva e diz que será o fim do monstro. Ele ativa sua magia onde o monstro para de novo no ar. Porém toma um tiro na perna e o tiro é teleguiado para ir cortando ele. Então corta a cabeça e o corpo dele e os pedaços caem. E a Yuna surpreende com o feitiço do Kailin. Então ele começa a mexer no demônio, dizendo que tá se recuperando para ter prova que mataram o demônio, e pega o coração dele, jogando pra Yuna, que fica surpresa, pois é um cristal mágico. E ela nota o padrão sobre os símbolos demoníacos, notando o encantamento. Então ele pede para ela recitar para si a palavra de ativação En, e diz que caso ela faça isso, vai poder usar o mesmo feitiço que o demônio. Isso no caso de ficar parada no ar, e continua dizendo que ainda assim não é mil maravilhas. Afinal é um efeito limitado pela mana dela. Enquanto isso o babaca do Prota chega dizendo que foi ele que percebeu o truque e que garantiu a vitória deles. Então diz que deveriam ter um pouco de gratidão, e então seus amigos se questionam se ele realmente vai se gabar mesmo depois de ter fugido. E aí uns caras começam a gritar pro senhor salvar eles, enquanto um monte de gente corre. E quando vemos, um monte de demônio de elmo preto estava presente. E dizem que os insetos que fiquem pra depois, pois ele vai eliminar o herói, que no caso é o nosso Prota, que fica extremamente assustado. E aí o Kailin se pergunta se eles já sabiam que eles estavam indo, e diz que de qualquer maneira eles são muitos demônios. E aí o Prota diz que nesse caso só tem uma opção extremamente viável e masculina, que seria fugir. E aí ele parte correndo ali, dizendo que a fortaleza deve estar vazia, e atrair eles para corredores estreitos impediria que ataquem todos juntos. E aí eles param para pensar e dizem que faz sentido, e fala que não esperavam menos do herói lendário. Chutando a porta, eles dão uma olhadinha e um monte de demônio tava lá dentro, agradecendo eles por fazer o frete grátis. Esse iFood tá bom mesmo, hein? Aí o Prota tranca tudo que tinha, e aí suas amigas fecham a porta dizendo que desse jeito irão cercá-los. E o Kailin diz que se surpreendeu, afinal tem muito mais do que eles imaginavam. E aí eles dizem que eles provavelmente terão o mesmo destino que aqueles esqueletos que estavam na sala. E aí a Angry diz que parece que estão em um número maior, olhando para as caveiras. E o Protoss questiona quando vai despertar seus incríveis superpoderes e se tornar invencível. Aí a Necromante pede desculpas para as caveiras, mas vai ter que reviver elas e perturbar sua morte usando sua magia de necromancia, explicando pro Prota que nele ela usou a necromancia de posse. Porém nas caveiras ela usou um outro tipo de técnica que os esqueletos se tornaram seus meros servos. E ela manda eles atropelarem esses demônios. Os esqueletos partem para cima, mas tomaram 3 tapas que deixou eles tontos, afinal são muito fracos. E quando eles morrem ela fala que não tem problema não, ativando outra magia, dessa vez verde, e agora os esqueletos conseguem bater de frente com os demônios, trocando golpes. E o Kailin explica que esse é um feitiço aprimorado de corpo, e diz que a Angry se conectou com os esqueletos com fios de mana, que qualquer feitiço que ela lançar vai viajar através deles simultaneamente. Mas sem enrolação todos eles começam a dar apoio. Enquanto o Prota tá lá de bobeira, tomou um ácido no seu braço, literalmente só deixando o seu esqueleto ali. Era um demônio que parece o Ultra T do Ben 10, só que em vermelho. E percebendo o perigo, ele pede pra Yuna desviar, porém o demônio não espera e já lança logo seu veneno pra ela. E aí o Prota fica até com medo, e por incrível que pareça, as roupas delas foram digeridas. Enfim, aí o Prota nota que aquele demônio é um cavaleiro, e a Yuna sai correndo por conta disso, e o Prota tenta parar ela, dizendo que não pode se dar o luxo de sair perto um do outro. Então ele se questiona se é seguro tirar os olhos do Kailin, mas diz que a Yuna é sua prioridade agora e parte atrás dela. Nem queremos saber os motivos por ela ser prioridade, né? Em outra cena, a Yuna está com o olho cheio de lágrimas, se perguntando por que isso vai acontecer logo com ela, e diz que tá sendo pior do que o Toca nessas horas, que parece um psicopata. Ele aparece atrás dela e pede pra ela não olhar, dando um cascudo nele pra ele ficar esperto. Aí ele diz que trouxe roupas pra ela, e é um biquíni extremamente apertado e pequeno, que coisa, não? Aí o Prota vendo aquilo diz que caso ela queira pode usar a roupa dele, que fede a sepultura. Então se ouve uma voz perguntando onde tá a mulher sem roupa. E aí o Prota, como é inteligente, invoca o seu propósito de espada, que ele chama de chicote, e a Yuna pergunta a ele se não ficava apenas maior. E ele diz que parece que aqui pode assumir qualquer forma simples que ele imaginar, mas é extremamente molengo quando ele segura. Mas mesmo assim ele faz uma pra Deus ver, falando que dessa vez ele vai fugir, deixando a Yuna extremamente surpresa. E aí o Prota com sua espada chicote simplesmente prende ele com seu chicote e segura em uma corda, e explica que essa espada sagrada endurece de novo quando ele não tá segurando. Ou seja, prendeu o cara lá, e o Prota pensou demais agora.
Então o Prota pede pra Yuna, dizendo que agora é sua chance, mas o demônio diz que quer dissolver as roupas da garota pra mostrar suas coxas. Então o Prota reconhece que ele é seu aliado e assume que o Ultra T até que sabe demais. E diz que ele não é um demônio não, ele é um prefeito, porém a Yuna manda ele finalizar logo. Só que ele fala que é um dos seus aliados e a Yuna discorda, afinal ele mandou o mesmo papo torto que o Prota. E ela usa aquela magia lá com todo seu fanservice, senta o soco nos dois demônios, jogando o Prota e o demônio na parede. E fica feliz porque conseguiu fazer algo. Então o Kailin chega, mandando logo o papo reto pra ele, dizendo que ele quer que ele morra. Então o Prota tenta chamar a Yuna, que tomou um golpe do mano e desmaiou. Porém o Kailin diz que ele não gosta de machucar a mulher, por isso não deve se preocupar. Então com sua mão esquelética, ele debocha do Kailin, dizendo que o cara que tentou matá-lo na noite seguinte tá pagando de santo. E o Kailin imediatamente percebe que ele tinha sido descoberto e os dois partem pra cima um do outro. E com sua magia, o Kailin corta no meio a espada do Prota, que desdenha da situação, afirmando que ele nunca vai ter chance, afinal ele é o companheiro do herói lendário. E o Kailin continua sendo egocêntrico, dizendo que talento, beleza, nobreza, ele já nasceu com tudo. E aí vemos um flashback dele, que honestamente ninguém se importa com o passado desse vilão. Porém ele não foi escolhido pela espada sagrada, então ele tentou puxar, mas não conseguiu. Então ele diz que se não fosse por aquele que o superou, nada disso teria acontecido. Se o sim o vulgo herói tivesse aparecido, nada disso teria acontecido. Então quando a Angry se juntou ao grupo, ele percebeu que tem mais alturas que ele pode alcançar com ela, graças à sua necromancia. E voltando, ele diz que é fácil ganhar da Angry, dizendo que todos os demônios que atacavam o herói original foi manipulação dele usando a Angry. E ele diz que finalmente pode se tornar um ser perfeito. Mas aí o Prota corta esse blá 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 todo, dizendo que ele é só um retardado invejoso que só quer se tornar um cara igual o herói. Aí o Kailin volta com sua magia, dizendo que o corpo do herói é desperdiçado por um lixo como o Prota, e atira sua magia em direção a ele, que toma 3 tiros no peito. O Kailin diz que ele não é digno de ser herói lendário, porém o Prota dá um sorrisinho dizendo que ele é apenas um filho de um inútil, aspirante e mercenário. Diz que é estúpido e muito menos tem um bom físico. Mas é claro, né, ele tá no corpo de outro humano, e aí continua dizendo que agora descobre que tem uma mana equivalente a de um bebê. Mas ele diz que não se importava com o que os outros pensam, afinal ele não se odeia. E continua buscando seu próprio valor, diz que ter o corpo do herói lendário não passa de uma infelicidade. E olhando por outro lado, ele olha pro Kailin e fala que ele é só invejoso, que quer ser perfeito. E termina o esculacho dizendo que não tem que aceitar críticas de um cara tão desesperado pra se sentir suficiente. Aí o Kailin novamente arma sua magia, dizendo que as palavras de um fracassado não fazem diferença. Porém, toma uma jatada de veneno na boca pra ficar esperto, e o Prota e a Yuna se surpreendem, e o mano fica nu, reparando que a Angry que estava manipulando o demônio. E ela toda bada diz que se lembrou do Prota falando com ela na floresta, pra ele não se afastar dele. Então o mano diz que ela deixou os demônios tudo lá, mas ela nega dizendo que matou cerca de metade deles, quando os outros do mano da missão vieram ajudar. E diz que nunca vai dar ao Kailin o corpo do herói, porém ele dá um sorrisinho que começa a falar merda de novo, dizendo que não queria machucar ela, mas parece que não vai ter escolha, e revela que ela não é humana, deixando os dois chocados. E é explicado que o clã necromante tem cristais mágicos com corações, ou seja, são demônios com skin de humanos. E ele diz que é por isso que vai matá-la e tomar seu cristal mágico. Então o Prota dá uma provocada nele, falando eles estarem na vantagem, afinal tem um exército de esqueletos. Mas é claro que não vai ficar fácil assim não, e simplesmente a Angry deixou os esqueletos lá. O Kailin começa a rir disso, e ele todo sem roupas, e começa a invocar as magias dele de novo. Aí o Prota diz que nesse caso só vai ter um jeito de lutar igual um homem honrado, e simplesmente vira as costas e começa a fugir, deixando o Kailin com cara de tacho. E ele explica que não tem como derrotar aquele mano em luta justa. E conhecidamente o mano dispara sua magia que corta o biquíni da Yuna. Oh meu Deus do céu. E o Prota, como um doente, ele percebe que ele realizou o sonho dele, afinal ela tá daquele jeito de meias, rapaz. E aí o cara continua atacando sua magia e o Prota fugindo, e simplesmente desaparecem perto do cara. E aí eles estão lá disfarçados no meio da parede usando uma arma lendária do Prota, camuflada de parede. Agora, da onde que ele tirou isso, você me pergunta? Eu respondo, segue que eu te conto. Então a Angry explica sobre si mesma, que os olhos dela são a adaptação do inferno. E aí ele pergunta pro Kailin como ele sabe de tudo isso. E ele segue o Dr. Fran em todas as suas redes sociais. E aí vamos para 3 anos atrás, onde os necromantes escaparam do inferno, mas foram perseguidos na Terra do Norte. Então mostra o herói verdadeiro salvando ela e tratando ela como humana. E fala pro Prota que agora ele é o herói, então diz que ele não pode confiar nela agora, e se quiser pode até matar ela. Continua dizendo que se não cumprir a vontade do herói, é melhor ela desaparecer, então o Prota fica mexido com isso. E diz que só tem ressentimentos por ela ter colocado ele nessa confusão, literalmente do nada. Mas diz que vai se arrepender se ela se tornar uma linda garota com coxas. E diz que quer ver ela crescendo, então ela pergunta o que
acontece se ela se tornar esse tipo de mulher. E ele diz que desfrutariam juntos uma vida calma na sua vila. Então ela promete se tornar esse tipo de mulher. E ela afirma que vai se tornar uma linda garota com coxas deliciosas para viver junto com ele. E a Yuna finalmente acaba com essa tortura dizendo que confia na Angry. Então pergunta pro Prota o que vão fazer agora. Ele diz que eles vão levar a sério. Então o Kyle ainda tá correndo ofendendo eles e enxerga do outro lado da ponte eles, com uma cara de psicopata. Aí o cara vem em direção a eles dizendo que acabaram correndo por um beco sem saída, mas em seus pensamentos diz que é uma armadilha. Então o Ultra T atira nele com seu ácido, que ele desvia e contra-ataca. E diz que como pensou era uma armadilha, então o Prota se lamenta por ter falhado. Aí eles se encaram e o Prota joga sua espada no chão, dizendo que eles se rendem. E diz que vai deixar matar a Angry se ele poupar ele. O mano fica surpreso, mas entende que ele é um imprestável. E diz que estava enxergando demais sua cautela contra um inútil como ele, e se aproxima da espada. Ele fala que agora ele deve dar o corpo do Sion, porém a espada estava quebrada, dizendo que é só uma réplica com apenas um cabo. E ele pegou porque tinha achado útil naquela hora. E na onde ele guardou ela, você me pergunta? Já já eu te respondo. Então o Kylie pergunta onde estava a verdadeira, falando que ele arriscou a vida por algo tão banal assim. Porém o Prota diz que não é nada disso, afinal ele não escondeu ela, e o chão onde o humano estava começa a se partir. E ele diz que foi uma isca para atrair o Kylie, e fala sobre o hobby dele, que é montar armadilhas. E conclui dizendo que se tem uma coisa que ele não gosta, pegando sua espada, é um buraco. Revelando que era tudo uma extensão da sua espada. Então o Kylie começa a cair ofendendo eles, e assim eles vencem a luta. E o Prota diz que até mesmo fracassado como eles podem levar melhor sobre vermes como ele, e desejava que ele tenha uma boa vida no mar, chamando ele de pervertido estúpido.